que você acha, hein, Rodrigo? Dá? Se se puede? Dá sim, claro que dá, Tirone, imagina. Mas, assim, o Chelsea é favorito para esse jogo. Eu acho que o Chelsea é um time que tem muitos recursos, assim, em termos de jogador. Né? A gente já falou aqui, o investimento do Chelsea é 500 milhões de euros, 500 milhões de libras na última temporada em contratações. É uma coisa abissal se a gente pensar em termos de comparação para o futebol brasileiro, para todos os clubes, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, para qualquer um, né? E tem muito jogador. Se citou aí, por exemplo, que num jogo de Lepe aí pode botar um Cucu, o Nicolas Jackson, que foi expulso lá na primeira fase. Ainda tem o João Pedro, né? Aparentemente não estão especulando que ele entre agora, porque acabou de ser contratado, mas eles simplesmente contrataram um jogador de 50 milhões de euros, 60 milhões de euros no meio do campeonato, né? O que mostra aí o poderio do Chelsea. Tem jogadores em várias posições. Vai ter uma vantagem também, volta o Caicedo, né? Que é o volante do Chelsea, que é muito bom. E tinha sido suspenso anteriormente. Eu não sei como é que tá na escalação aí, mas eu acho que volta, né, Tirone? Que ele estava suspenso. Sim, provavelmente volta. Então, eu acho que é favorito. Não tá a gente fala às vezes primeira prateleira da Europa, não tá no nível do Bayern, do PSG, mas tá próximo. Não é naquele time lá atrás, né? Tem muito recurso de jogador, o técnico é bom, faz uma pressão muito forte. A gente viu no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras foi amplamente dominado. E tem a ver com escolhas do Abel, até tem, mas teve a ver com a qualidade do Chelsea, que impôs o seu jogo claramente sobre o Chelsea. O Palmeiras também estava com desfalques, né? A zaga inteira, quase a defesa inteira, com exceção da lateral direita. Mas que se impôs completamente sobre o Palmeiras. Já ele teve uma volta, o Palmeiras consegue equilibrar o jogo durante 20, 30 minutos, depois o Chelsea volta a dominar a partida quando troca. Então esse é um problema do Fluminense, porque as trocas são de jogadores de alto nível. Os caras tiram o centroavante, aí entra o João Pedro, que é um centroavante que deveria estar sendo convocado para a seleção brasileira. Aí sai um volante, quando o Caicedo não pôde jogar, entra o André Santos, também é um jogador que vem sendo convocado para a seleção brasileira. Saiu o Reece James, que é o capitão do time, e entra o Gusto, que é o lateral da França. Tem gente que critica, mas faz ali uma entrada pelo meio muito boa. Então tem muito jogador de nível nesse Chelsea, especialmente no meio de campo, eu acho. É um jogo muito difícil para o Fluminense. Eu acho que os desfalques, especialmente do Martinelli, vão ser sentidos, porque o Martinelli tem dado uma dinâmica ali para o meio de campo, com essa nova formação do Renato que ele está usando no mata-mata do Mundial com 3 volantes. O Martinelli é um jogador que tem muita presença de área e também combate, mas que aparece, como a gente viu ali no gol contra o Al Hilal, que ele corta e dá o chute. Então eu acho que isso vai ser sentido, e na zaga vamos ver qual a opção que ele vai substituir o Freitas. O Thiago Santos, por exemplo, que era um dos cotados, é um jogador que tem limitações e não entrou bem nos últimos jogos do Fluminense. Então esse tipo de... Os dois times podem ter desfalques, mas a substituição do Chelsea é muito mais fácil pelo tamanho do elenco que ele tem. Eu acho que esse é um ponto, né, Danilo? O Rodrigo já pontuou bem, né? Sai não sei quem, entra o João Pedro. Sai não sei que lá, entra um cara que é da seleção da França. Enfim, é muita gente, né? E aí sofre menos nas substituições. Vai ser um problema maior para o Fluminense. Mas, dito tudo isso, se se puede... Se se puede, mas concordo plenamente com o favoritismo dado ao Chelsea, sei lá, 55, 45, 60, 40, acho que até mais próximo aí. Porque a gente viu, por exemplo, contra o Palmeiras, como disse o Rodrigo, concordo com ele, teve os erros do Abel, mas tem muito do domínio e muito da capacidade do Chelsea de fazer com o Palmeiras o que a gente viu poucas vezes nessa temporada, né? A gente já viu jogos ruins do Palmeiras, mas a gente não tinha visto ainda o Palmeiras ser dominado, ser colocado nas cordas, né? Então, assim, realmente foi uma pressão, e aí essa é toda a discussão sobre a intensidade do Chelsea ou não, né? Que a gente teve até ontem no posse. E em relação ao o Fluminense certamente sente a diferença do Martinelli. Para mim, o Martinelli vai fazer muita falta. O Freitas deve ser substituído pelo René numa linha de 3. Acho que aí você consegue segurar um pouco mais o time. Agora, a diferença pro Martinelli aí
o substituto eu acho que vai fazer bastante falta. E aí a gente vai ter que ver qual vai ser a estratégia, e é nisso que eu, se fosse torcedor do Fluminense, confiaria. É a estratégia que o Renato fez para as partidas até aqui, elas deram certo. É verdade que tem alguns detalhes, né? Então, contra a Inter de Milão, você vê o Fluminense fazer gol aos 3 minutos, isso muda qualquer coisa, né? Mas aí, durante todo o jogo, o Fluminense sabe dosar o que é se defender com aquele, não tomar aquele sufoco absurdo, né? Tem uma defesa, a Inter teve mais posse de bola, a Inter teve mais chute a gol, o Fábio trabalhou mais do que o goleiro da Inter, mas o Fluminense sabia em alguns momentos marcar um pouco mais no campo do adversário, sabia sair um pouco mais jogando e aproveitou a principal oportunidade que teve no começo do jogo e depois, quando a Inter já estava totalmente exposta e jogada para fazer o 2-0. Então eu imagino que tem que ser um jogo parecido, saber dosar o que é o defender contra o Chelsea e aquele que vai querer ficar só atrás. Estou bem curioso para saber, quero saber também como vai sair o Cano, né, com a linha de defesa do Chelsea. Vamos ver, estou curioso, mas acho que o Chelsea é favorito, mas obviamente os torcedores do Fluminense têm que ter esperança. Aliás, ontem, viu, Tironi, eu estava dando uma volta por Nova York para poder almoçar, para poder ver como que estava o clima da cidade, e eu vi muito torcedor do Fluminense. Eu não sei, eu tenho a impressão que deve ter vindo bastante gente do Rio depois da passagem na última fase, viu? Eu tô vendo muito torcedor do Fluminense. Eu moro em São Paulo, eu e a Lívia. Estamos aqui em São Paulo e não sei você, Lívia, mas eu tenho visto muita gente com camisa do Fluminense na rua. Muita. No prédio do lado da onde eu moro aqui, em São Paulo, bandeirona do Flusão na varanda da casa do cara. Tá. Muitos cariocas, assim, até mesmo os flamenguistas, né, durante o período da fase sim. de grupos, muitos, assim, shopping, padaria, tudo. Os cariocas estão pela cidade de São Paulo trajando seus mantos. Eu acho, porque assim, não é nenhum demérito, mas é claro que a torcida do Flamengo é maior. Eu vejo mais, normalmente, camisas do Flamengo aqui em São Paulo. Mas do Fluminense vejo também, mas agora eu tenho visto muita gente com a camisa do Fluminense, inclusive orgulho os tricolor. Paulistas que estão apoiando o Fluminense. Inclusive os paulistas que estão apoiando o Fluminense. Aliás, existem, né? Existem. Sim. O Fluminense, que era meio que... O Renato pediu, né, Tironi? O Renato pediu, né, uma torcida brasileira, não é isso? Eu senti aqui, olhando aqui do Rio, depois da vitória sobre o Al-Hilal, não que antes não tivesse bastante gente com a camisa do Fluminense, mas aí foi um boom ainda maior, assim, você vê muito otimismo, e otimismo, assim, orgulho, eu acho, felicidade, sabe? As pessoas se cumprimentando com a camisa do Fluminense, felizes, é um sentimento que você vê legal. E realmente teve um boom aqui, eu acho que até depois do pedido do Renato, não sei se é entendido ou se foi só com esse sentimento de orgulho. Então no Rio tem bastante gente mesmo com a camisa do Fluminense. Colocou bem a palavra, orgulho. Acho que o tricolor está orgulhoso de mostrar a camisa do Flusão, que eu sempre falei, não é porque o Flusão está na semifinal, mas para mim é a camisa mais linda do futebol brasileiro. Acho maravilhosa a camisa tricolor, listrada do Fluminense, acho linda demais. As cores e tudo mais. Agora, o Rodrigo falou que pediu, né, apoio da torcida e tal, mas falou mais. O Renato falou sobre o trabalho dele como treinador. Nossa enquete é até sobre isso e o nosso debate e aqui no chat também vai ser sobre isso. Então vamos ouvir o que o Renato falou um pouco sobre, enfim, ele como treinador e tudo mais. O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo, está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, estar à frente desse clube, mas a gente veio para fazer história. Desde o início eu falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho, vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente eles são bem melhores do que a gente. Agora o futebol ele é decidido dentro do campo. Eu não conquistei vários títulos como treinador comprando os títulos, eu conquistei vários títulos como treinador trabalhando, implementando. No Grêmio mesmo, por exemplo, teve anos que eu implementei 3, 4 esquemas de jogo que deram certo. Nessa Copa do Mundo, mudei o esquema por 2 vezes, deu certo. A gente está conseguindo os resultados devido ao nosso trabalho. Então, no momento que eu assisto os jogos, assisto o meu próximo adversário, estudo eles, preparo o meu time na parte tática,
faz com que eles façam exatamente o que é pedido nas pré-eleições e nos treinamentos, e tem dado certo. Acho que isso é memorável. Isso é um treinador que enxerga o jogo. Então, muita gente, às vezes, gosta de criticar, gosta de falar de parte tática, mas a pergunta que eu faço para vocês também, de vez em quando, claro que não são todos, mas quantos de vocês entendem de parte tática para criticar os treinadores? Muito bem, tá aí o Renato, não deixou passar a oportunidade mais uma vez de fazer um confronto à mídia, que fala se ele entende de parte tática ou não e tudo mais. Vamos colocar a enquete que a gente tem no ar, Lívia, Danilo e Rodrigo. Você trocaria o técnico do seu time pelo Renato Gaúcho? Sim ou não? Daqui a pouco eu falo como é que está o resultado da enquete. Mas o que eu queria começar por você, Lívia, é que, na verdade, essa coisa do Renato quase que desprezar questões táticas não foi da gente. Foi ele que era assim. Quem não sabe estuda, quem sabe vai pra praia. Ele formou uma imagem do técnico meio boleirão e que sabe tudo intuitivamente e tudo mais. Não foi, né? Ele criou essa imagem desde o tempo do jogador, né? Ele foi uma extensão dele como jogador, como treinador. E agora, talvez no seu melhor momento da vida. Então esse é o debate. O Renato, ele entende ou não entende? É bom ou não é bom? O que você acha? Eu acho que ninguém chega, né, a treinar grandes times do Brasil sem entender de futebol, né? Não tem como. Mas a gente até já comentou sobre isso na semana passada, que o Renato ele vem nesse reposicionamento de marca, ele quer se colocar nesse papel de cara que entende de futebol, que é um estudioso, talvez tentar tirar essa pecha dele de, né, só amigo dos jogadores, que é bom de vestiário, bom de papo, que acaba acompanhando a carreira dele, né, há muito tempo já. O cara que vai pra night, que vai pra balada com o jogador. E isso também é um ponto que ele tenta, acho que, se descolar, né? Até essa história dele não ter jantado com a filha dele para ficar estudando antes do jogo. Tudo isso tem aí o seu valor, né, como um reposicionamento de marca. Eu acho que é muito mais um marketing que ele tem feito nesse Mundial do que propriamente uma mudança de estilo de jogo, e se colocar, né, como esse cara grande estudioso. Eu não acho que o Renato seja esse cara super estudioso. Eu acho que ele entende de futebol, tem feito um esforço para acho que talvez se reinventar, né? Até porque quando você vai enfrentar equipes que são muito melhores do que a sua, né, tem muito mais poderio financeiro, você precisa também entender as suas limitações, e eu acho que nisso ele tem acertado muito, né? Que é investir ali na questão tática para defender o seu time, entender as limitações físicas e técnicas e assim postar a equipe. E as mudanças que foram praticamente todas táticas durante a Copa do Mundo de Clubes. Acho que a única mesmo foi por lesão, por questão assim, física, foi do Thiago Silva. Então, nesse contexto, beleza, Renato vai bem. Mas aí ele teve uma outra fala dele que ele coloca assim: os brasileiros, os técnicos brasileiros estão sendo valorizados pelo meu trabalho aqui. Eu não acho que é isso que esteja valorizando os técnicos brasileiros. Eu acho que os técnicos brasileiros evoluíram muito, muitos deles vão para fora buscar cursos da UEFA, buscar cursos de fora, para poder aprender, se reinventar. Eu acho que não é exatamente o trabalho de um técnico que vai falar pela classe toda dos treinadores brasileiros. Ô, Rodrigo, você acha que esse desempenho do Renato, primeiro, reposiciona ele, como disse a Lívia, reposiciona a sua marca, e 2, valoriza o trabalho dos treinadores, ou você acha que é um caso isolado e tal? Olha, Tironi, todo, digamos assim, desempenho bom numa competição desse tamanho, óbvio que melhora a imagem do técnico que está dirigindo o time, que é o caso do Renato, né? Mas o Renato, me parece, continuar a ser o mesmo técnico de sempre. Quando ele fez aquele discurso no estudo e tal, ele estudava pra caramba. Só aquilo ali era uma coisa pra fora, né? Ele fazia era o jeito piadista dele. Ele já era um cara que estudava. Agora, os times dele
quando dos times que ele treinou, trabalhos longos que a gente já observou aqui, tinham vários problemas táticos. O Grêmio era uma água na defesa quando atacava. Durante vários momentos, fora lá a campanha lá de trás da Libertadores, mas assim, vários momentos da passagem dele, o Grêmio era muito frágil defensivamente. Ele fez um trabalho no Flamengo ruim taticamente. Tomou um monte de sacode. O time era um time que fazia meio louco, que ia para frente, voltava e não tinha muita estrutura. Então, como todos os técnicos brasileiros, ele tem bons e maus trabalhos. Em geral, aliás, no Fluminense ele faz bons trabalhos. Não é o primeiro lá atrás, aquela campanha para o vice-campeonato da Libertadores, também é outro exemplo. Tem bons trabalhos em outros clubes que ele dirigiu, mas não é sempre. Nesse momento, ele vive um bom trabalho no Fluminense. Até anteriormente, estava com o Fluminense no 5º lugar no Brasileiro, embora tivesse algumas críticas aqui, porque teve alguns resultados que ganhava, mas meio na bacia das almas. Mas ele está fazendo um Mundial muito bom e acertando muito nessa questão da parte de ter montado um esquema que, como o Danilo falou corretamente, que tem uma defesa forte com 3 zagueiros e 3 volantes, mas que não é um esquema bunda na rede, que a gente chamaria, que é todo mundo lá atrás e não ataca. O Fluminense, nos 2 jogos contra a Inter e contra o Al Hilal, teve mais de 10 conclusões a gol. Contra a Inter, embora tenha tido menos conclusões do que a Inter, as melhores chances foram do Fluminense. Podia até ter matado o jogo antes. Contra o Al Hilal também teve chances muito claras. Então não é um time puramente defensivo. Ele armou um time muito bom, está num momento muito bom. Agora, não significa que a partir de agora o Renato é o gênio da lâmpada, entendeu? Ele é um bom técnico que tem altos e baixos. E que nessa vez está fazendo uma campanha boa, mas que já em outros momentos teve problemas. Teve problemas táticos. E quando a gente fala assim, ele tem muito essa coisa de gestor de grupo, eu uma vez estava falando com um dirigente de clube, que não é o Fluminense, que estava pensando em contratar o Renato, esse ano mesmo. E ele estava pensando em contratar o Renato pela gestão de vestiário e pela autoestima que ele traz pro vestiário, e não pela parte tática. Então ele não é entre a gente da mídia, no próprio mercado tem essa visão a respeito do Renato. O que não significa que ele não entenda de tática. Entende sim, as pessoas não são uma coisa só, né? Mas às vezes elas têm mais qualidade numa coisa, e ele tem muito nessa coisa de autoestima, de fazer os jogadores acreditarem em coisas. A gente vê isso também no Fluminense, ele com o Thiago Silva. Mas assim, ele está fazendo um bom trabalho, já fez trabalhos ruins. Isso aí vai mudar o mercado do futebol brasileiro? Não acho. Tem técnicos bons brasileiros e tem técnicos ruins. Ele está representando o Fluminense, ele não está representando o futebol brasileiro inteiro. Tem outros técnicos bons, Felipe Luiz, Rogério Ceni, são técnicos que já fizeram trabalhos bons também brasileiros, mas a gente ainda está aquém em produção, se você considerar outros países como a Argentina, por exemplo, que produz muito mais técnicos do Brasil do que Portugal. Então a nossa escola ainda está em desenvolvimento depois de uma decadência absurda que foi exposta ali na Copa de 2014. Não acho que viramos os gênios e que agora já está tudo resolvido, não. Acho que ainda tem muito para ser desenvolvido em relação à escola de técnicos brasileiros. E aí, Danilo? Só uma coisa, mais que essa conversa vai chegar, e tá vendo, o brasileiro chegou lá, somos desvalorizados e tarará, o Renato chegou à semifinal, enfim. Mas aí é aquela história, né? A gente pega um momento de sucesso, um exemplo de sucesso para poder defender alguma tese que a gente quer acreditar, ou que algum treinador quer acreditar, ou, enfim, você pega algo isolado para poder defender um contexto todo. Eu nunca faço só por isso. Para mim tem esse contexto, acho que o Rodrigo falou muito bem sobre esse contexto do Renato, sobre a escola de técnicos. O que para mim sempre pega é assim, claro que a parte tática ela é muito importante, ela define jogo, ela pode virar a partida, ela pode dar um nó tático e tudo aquilo que a gente sempre fala em partidas, mas tem muito de gestão de grupo que é muito, muito, muito importante no futebol. O vestiário, o dia a dia, as decisões do treinador, que quando tem a substituição, quem que ele vai colocar, quando tem a suspensão, quem que ele vai escolher, como ele vai definir ali a folga, como ele vai definir o trabalho, se vai ser 1 ou 2 treinos, tem tanta coisa que quando você vive num dia a dia de clube, os caras têm que pensar em tanto pequeno detalhe, vai ter folga se ganhar, vai trabalhar de manhã se perder, tem muitas coisinhas pequenas que você faz, pode fazer diferença no ambiente de futebol. E claramente o Renato, ele domina muito bem essa parte sem ser a tática. Parte sem ser tática,
todo mundo elogia muito. Jogador, dirigente, imprensa, quando você conversa com ele sempre fala sobre isso. Ele sabe, ele era um ex-jogador que ainda traz com ele essa aura e ele consegue lidar com isso muito bem. E isso é muito importante. É muito importante. Eu diria que é quase a mesma porcentagem da importância da tática no futebol. A tática é muito importante, eu não estou aqui desprezando a prancheta, não é isso. Mas a parte do ambiente é muito relevante e o Renato é muito bom nisso. E hoje em dia a gente tem comissões muito grandes também, né? Então o Renato pode muito bem ser o gestor do grupo, ter um auxiliar que cuida muito bem da parte tática. Então, o importante é ter um trabalho completo. Agora, isso significa que o Renato agora já é o melhor treinador, que ele está melhor que o Ancelotti? Óbvio que não. Ele está num momento muito bom, que merece elogios, que ele deve surfar essa onda, ele tem mesmo que tirar a marra. Eu já vi ele tirando marra por ganhar a Taça Guanabara, Taça Rio. Por que ele não vai ganhar e tirar a marra se ele está na semifinal da Copa do Mundo? Então, assim... Muito bom, parabéns para o Renato, ótimo trabalho dele, ótimo trabalho dos jogadores do Fluminense, já estão no lugar que ninguém imaginava, já tem um faturamento muito maior do que qualquer previsão que o Fluminense podia ter para o ano, já tem muito orgulho a torcida e pode ser ainda melhor, porque dá para vencer o Chelsea, mas nada disso transforma o Renato em o melhor da história. O Renato tem uma carreira de 20 e poucos anos de treinador de futebol. Ele já ganhou alguns títulos, sim, já ficou vários outros anos sem ganhar, perdeu o título que ninguém imaginava, como foi o Flamengo e o Palmeiras, quando o Flamengo era muito superior ao Palmeiras e o Palmeiras tomando um baile tático, melhor, né? Exatamente, né, Danilo? Taticamente. Tomando um baile tático do Abel naquela final contra o Palmeiras, né? Então, tomou um baile tático também quando era técnico do Flamengo contra o Grêmio. E ele era técnico do Grêmio e, no caso, o Flamengo passou na semifinal de 2019. Exatamente. Então é isso, sim. Dá pra gente elogiar o momento do Renato sem necessariamente falar que ele merece seleção brasileira só entre aspas, por causa desses 6 jogos que ele tá fazendo aqui na Copa do Mundo. Mas ele sai maior do que entrou nesse campeonato. Muito. Né? Sai. Agora o cara vai ser olhado. Eu tô vendo aqui. Maresca, Luiz Henrique, Xabi Alonso e Renato Gaúcho. São os 4 técnicos semifinalistas do Mundial. Tem uma coisa que é tão cruel que ele tá aqui, né? Agora, hoje ele tá se preparando pro Chelsea, ele tá fazendo café da manhã com o Fluminense falando do Chelsea, falando de como vai marcar o João Pedro, como vai marcar o Palmer. Amanhã, se ele for eliminado e se no domingo ele joga contra o Mirassol e vai mal, já vão cantar de porrada na cabeça dele de novo. Então é assim, essa é a loucura que a gente vive, não vai ter muito tempo de surfar a onda. Quando o Fluminense, em algum momento, se não for o campeão mesmo, se sair desse torneio, pode ser como vice ou sair hoje, assim que o Fluminense voltar e o Renato tiver a primeira dificuldade contra o Mirassol, contra o Juventude, times de menor expressão no Campeonato Brasileiro, ele já vai ser pressionado de novo, falar, olha que baile que ele tomou, olha que... E aí a gente vai ver ele falar sobre o calendário, sobre o cansaço, sobre a cabeça, que o jogador estava nos Estados Unidos pensando no Mundial. Então, assim, essa narrativa, ela pode virar muito rápido. O que a gente tem que analisar com calma aqui é todo esse contexto, que é o que a gente tenta fazer aqui dia a dia no News e no Posse. Sim, mas eu tinha falado, né, mas ele... ele sai, não importa como sair depois do jogo de hoje, se vai ficar, ele sai, ele é maior do que ele ficou maior do que quando começou o campeonato. Isso eu acho que é indiscutível. Né? Sim, e puxo inclusive essa fala do Matos, que é perfeita, assim. Ele, né, sai maior, sai com essa moral. Mas isso não quer dizer que ele seja genial agora, que seja intocável, enfim. E até é interessante um contraponto em relação ao Abel. Eu acho que é uma fase, né? Um momento que os técnicos estão vivendo diferentes, né? Momentos em que o Renato, nesse Mundial, vai bem, consegue, acho que se posicionar como um técnico, acho que resolve problemas, né? No caso, com desfalques, com questões de jogadores que, né, ficam ali, toma amarelo e tal, e aí não tem o que fazer, tem que substituir. E, enquanto isso, o Abel sentiu mais, né? Principalmente os desfalques que teve
contra o Chelsea, né? Os desfalques também por amarelo. Então, um está em alta por conta da Copa do Mundo de Clubes e o outro sai com uma sensação de baixa. Isso quer dizer que é permanente? Não, eu acho que é temporário. Como tudo no futebol brasileiro, no futebol em geral, é cíclico. Eu acho que o momento do Renato é melhor, mas ele sai maior exatamente por conta disso, porque foi mais longe do que o Palmeiras, que era uma expectativa, tinha uma expectativa maior sobre o Abel, por exemplo. Pois é,